Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje em nossa aula vamos conhecer um pouco sobre a nossa amada terra de Arapiraca. Isso mesmo, porque nesse próximo dia 30 de outubro, a nossa cidade comemora 97 anos da sua emancipação política. Por isso aqui nós vamos recordar, fazer memória de alguns momentos históricos de nossa cidade. Mas para isso vamos começar pelo nome da nossa cidade. A palavra Arapiraca é uma palavra indígena e significa ramo que a arara visita. Nós sabemos que a arapiraca é uma árvore, uma espécie de angico branco, muito típico dessa nossa região do Agreste. Mas, em consideração à história, nós temos aí que em 1848, Manuel André, acompanhado de sua esposa, Maria Isabel Valente, ele veio para a nossa terra com uma missão, que era demarcar todo esse território que pertencia ao sogro dele, o capitão Amaro Valente. Então, Manuel André iniciou esse trabalho aqui na nossa terra, porém, depois de uma viagem muito cansativa, ele se depara com uma frondosa árvore. E aí ele disse aquela frase, que é atribuída a ele, que entrou para a história. De hoje por diante, essa arapiraca será a minha casa. Então, com o passar do tempo, os parentes de Manuel André e da esposa dele foram chegando e começaram também a povoar essa nossa cidade, que hoje é a nossa cidade. Depois, em 1865, Manuel André ele vai construir uma igreja sobre o túmulo da esposa dele, porque era o costume no tempo de as pessoas serem sepultadas em igrejas. Como Maria Isabel Valente estava longe da terra dela, então aqui o Manuel André teve essa ideia de construir essa igreja sobre o túmulo dela. Daí então Arapiraca ela vai se desenvolvendo na sua economia também, principalmente a economia baseada na agricultura, plantio da mandioca, do feijão, do milho, do algodão. E lembrando que, com o passar do tempo, Arapiraca pertencia a Limoeiro de Anadia. Mas antes de chegarmos neste ponto, Manuel André não ficou para sempre morando naquela árvore. Ele construiu a casa dele. E aí, para construir a casa dele, segundo o historiador Zezito Guedes, ele teve que comprar telhas em uma localidade perto daquele local onde ele tinha se instalado, que era um local chamado Fernandes, que ainda hoje existe, Vila Fernandes, que lá morava um senhor chamado de Catolé. Ele tinha uma olaria, ou seja, ele fabricava telhas, e foi lá que Manuel André ele comprou as telhas para colocar na sua casa. Enfim, com o passar do tempo e com o desenvolvimento da sua economia, depois da morte também de Manuel André, em 1890, Arapiraca foi se desenvolvendo na economia, como eu já tinha falado. E só que Arapiraca pertencia à atual cidade de Limoeiro de Anadia. Então, o Major Esperidião Rodrigues da Silva, ele iniciou a luta pela emancipação de Arapiraca, para que Arapiraca, que já tinha o seu desenvolvimento, pudesse caminhar sozinha, independente, sempre sem estar ligada, governada por uma cidade. Então, o que é que acontece? O Major Esperidião Rodrigues ele ia até Maceió, a cavalo, lutando na Assembleia para que Arapiraca fosse emancipada. E o Major Esperidião contou com o apoio do deputado Odilon Alto, que também ajudou neste processo. Até que, no dia 30 de maio de 1924, o governador de Alagoas, que era José Fernandes Lima, através da Lei 1009, ele emancipou Arapiraca. Daí, por uma questão de organização política, para formar toda aquela junta governativa, todo esse processo terminou no dia 30, nas proximidades do dia 30 de outubro. Por isso que nós comemoramos a emancipação de Arapiraca no dia 30 de outubro. E aconteceu no ano de 1924. Depois, Esperidião Rodrigues se tornou o primeiro prefeito de Arapiraca. Só que nós temos que lembrar o seguinte: Arapiraca se emancipou não somente pela força desses homens, de Esperidião, do deputado Odilon Alto, mas eles lutaram somente para um reconhecimento, porque na verdade Arapiraca se desenvolveu a partir da luta, do trabalho do homem do campo, a partir do desenvolvimento econômico que acontecia na cidade, quer dizer, não era na cidade, no povoado, na vila de Arapiraca naquele tempo.
Então Esperidião Rodrigues e o deputado Odilon Alto conseguiram essa aprovação do governador de Alagoas naquele tempo, José Fernandes, mas era apenas um reconhecimento, tornar oficial aquilo que Arapiraca já era pela luta do seu povo, que era ser emancipada. Então, a cidade, a partir do século XIX, final do século XIX, inicia a plantação do fumo. E aí a expansão do fumo, dessa cultura fumageira, vai até 1950, principalmente com a questão das fábricas e da exportação do fumo. Em 1980, houve um declínio devido ao surgimento de outras culturas e outras fontes de renda aqui no município e, é claro, a luta contra o tabagismo. Lembrando também uma outra curiosidade sobre a nossa cidade, é que a primeira escola de Arapiraca, podemos assim dizer oficialmente, foi a Escola Adriano Jorge. Então nós temos aí um ponto muito importante na história de Arapiraca, que é relacionado à educação. Hoje, Arapiraca ela tem uma população de aproximadamente 233.047 habitantes, segundo o IBGE do ano de 2020. Ela fica mais ou menos em torno de 129 a 130 quilômetros de Maceió. Ela tem como limites ao norte Garcia, ao sul São Sebastião, ao leste Coité do Nó e Limoeiro de Anadia, e ao oeste Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano e Feira Grande. Ao noroeste nós temos Craíbas, no sudeste nós temos Junqueiro. Então, Arapiraca ela está situada, como já disse no início, no agreste do estado de Alagoas. A economia hoje em Arapiraca se desenvolve através do comércio, tanto lojas como shopping, indústrias, fábricas, feiras, e todo esse desenvolvimento econômico levou Arapiraca a ser reconhecida, juntamente com outras cidades, como uma região metropolitana. Uma região que se destaca no seu desenvolvimento cultural, no seu desenvolvimento principalmente econômico, no fornecimento de serviços. Então, nós temos na área de serviços como, por exemplo, a educação, escolas, universidades, faculdades, saúde, os hospitais, as unidades básicas de saúde, a UPA. Nós temos também assistência social, principalmente CRAS. Nós temos também tudo isso que está relacionado ao social, como o Conselho Tutelar, tudo aquilo que ajuda a desenvolver e para que a nossa sociedade cumpra a sua finalidade, que é o desenvolvimento de todos. E também o lazer, como nós temos aí tanto o shopping, né, como já foi falado na parte do comércio, como também o bosque, área verde, Parque Cecicunha, dentre outros lugares também em Aperucaba. Na cultura nós temos vários destaques na nossa cultura de Arapiraca, principalmente a inicial começou com Manuel André, cultura religiosa, com a festa da padroeira no dia 2 de fevereiro, que foi quando Manuel André chegou em Arapiraca trazendo a imagem de Nossa Senhora da cidade de Bom Conselho, Pernambuco. Nós temos também na parte folclórica muitos destaques, como as destaladeiras de fumo de Arapiraca, o coco de roda, folguedos juninos. Nós temos também a parte cultural, alguns que contribuíram, mas que já partiram, como o Paulo Lourenço, o Paulo do Barro, a Frísio Acácio, o próprio mestre Nelson Rosa, que contribuiu também com a cultura das destaladeiras de fumo de Arapiraca, que eram as mulheres que passavam a noite inteira retirando o talo da folha do fumo. E para isso, como era um trabalho demorado e passava a noite para se distraírem, elas cantavam. E com essas canções, elas driblavam aí o sono e o cansaço, tiravam versos que estavam relacionados à vida delas, ao cotidiano. Como, por exemplo, eu estava forrando a cama pro meu amor, deu um vento na roseira. A cama se encheu de flor, leva eu saudade, se me leva eu vou. Arapiraca é terra boa, todo mundo diz que é. Eu amo Arapiraca, terra de Manuel André, leva eu saudade, se me leva eu vou. Foi eu que inventei esse versinho, mas dessa mesma forma. Então, faz parte da nossa cultura, das nossas tradições. Nós temos alguns pontos importantes, como a Casa da Cultura, que é a nossa biblioteca municipal, que muito contribui, né, com esse enriquecimento. Agora, claro que
desprezado pela maioria das pessoas que não tem o hábito da leitura. Nós temos o Museu Zezito Guedes, em homenagem a Zezito, que foi o primeiro historiador de Arapiraca. No esporte nós temos o ASA, como início, né, dessa cultura esportiva, e vários outros pontos históricos de Arapiraca. Então, essa é a nossa cidade, esse é um pouco da nossa cidade de Arapiraca, terra de Manuel André, terra do povo que luta, terra do povo que tem fé e que continua vivendo a sua emancipação, no rosto, nas mãos e no trabalho de todos aqueles que lutam para fazer de nossa cidade uma terra melhor. A emancipação não termina quando um governante assina um decreto e diz que ali está emancipado e acabou. A emancipação se constrói na luta, no dia a dia. E uma das melhores formas de construir a emancipação de nossa cidade é através da educação, que é a base de tudo. Então, por isso, lutemos sempre para que a nossa Arapiraca a cada dia seja emancipada. E viva Arapiraca!